Ok, amados, vamos para o tema de hoje, então. Anotem o tema da nossa mensagem desta manhã. Eis aí, ó. A causa da eterna salvação. A causa da eterna salvação. Louvado seja Deus. Antes de nós lermos o nosso versículo inicial da mensagem de hoje, vou me dirigir aos abençoados que estão na nossa segunda câmera ali, assistindo na gravação. Quero dizer para os amados que é uma honra ter os irmãos com a gente sempre aí. Toda semana, muitos irmãos novos têm se achegado à graça, estão assistindo nossos vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu louvo a Deus por isso, pelo crescimento, né, pelas pessoas que estão se libertando. E se você é uma dessas pessoas que está aí na gravação, louve a Deus por essa oportunidade, amado, ou amada, né, de receberem a palavra da graça. Louve a Deus, agradeçam muito a Deus, porque esta é uma oportunidade de ouro, né? Se durante essa mensagem que você está assistindo, se nós nos lembrarmos, por acaso, de alguma outra mensagem que vai acrescentar ao tema, vai acrescentar ao seu conhecimento, eu vou recomendar, e sempre que nós recomendamos aqui, a gente coloca a mensagem, o link dela no YouTube. Tá? Então, você está assistindo pelo Facebook, é só dar um pulinho no nosso canal no YouTube, vá nesse vídeo, desse tema de hoje, e aí você vai ver embaixo do vídeo, tem lá vários links importantes, tem link das nossas redes sociais, tem link do aplicativo. Aliás, por falar em redes sociais, quem está na gravação tá vendo aí na tela os endereços das redes sociais. Então, também no link no YouTube tem esses endereços, esses links. Tem um link do nosso aplicativo, abençoado. Nós temos um aplicativo para Android, gratuito. Você pode baixar lá. Você vai ouvir louvores em linha com a graça, mensagens em graça, 24 horas por dia, através desse aplicativo gratuito. É só para Android, por enquanto. Está o link no YouTube aí, tá bom? Nosso versículo inicial está em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E, sendo ele consumado, ele, Jesus, né, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos, mais do que vencedores, selados com o Santo Espírito da promessa, eleitos de Deus. Durante muitos anos, a maioria de nós, né, esteve envolvida com a religião. E a maioria com a religião chamada de cristã, né? Seja qual for o segmento, pentecostal, tradicional. Eu fui dos dois, né? Eu fui pentecostal desde a infância até o início da minha adolescência. Depois fui 6 anos para a Igreja Batista, né? Tive lá um desempenho na Igreja Batista. E durante todo esse tempo, nós fomos levados a acreditar que primeiro, que a salvação eterna ainda não se concretizou. Esse é o primeiro erro que nós fomos levados a acreditar. Nós achávamos que a salvação ainda ia se concretizar. Ou ainda, para muitos ainda vai, né? Só que na verdade não. Nós sabemos pela graça que a salvação eterna já se concretizou. Já é um fato. Nós temos uma mensagem, a primeira que eu me lembrei hoje, você que está na gravação, nós vamos deixar o link para você, de uma mensagem que fala exatamente sobre esse tema. A salvação eterna já foi concretizada. Uma mensagem maravilhosa. Está no YouTube, a gente vai colocar o link para vocês não precisarem ficar procurando aí, tá? Você que está ao vivo, amado, é só você depois, se Deus quiser, né, a gravação dando certo, na quarta-feira a gente disponibiliza esse vídeo de hoje, e aí você pode no YouTube pegar também o link, tá? Para você que está ao vivo aí. E essa mensagem, ela fala disso, ela comprova biblicamente que a salvação eterna já é um fato. Ninguém, pelo menos quem tem revelação, né, do entendimento do Evangelho, ninguém está esperando mais a salvação eterna. Ela já é um fato. Ela já foi concretizada, ela já foi dada. Nós já somos salvos e para sempre salvos. Então assista essa mensagem que vocês vão poder comprovar na palavra, né? Então, só que nós, pela religião, éramos levados a acreditar que ainda ia se concretizar. E pior, amados, nós éramos levados a acreditar que nós tínhamos uma participação fundamental nesta salvação. 2 erros. Primeiro, achar que a salvação está no futuro, sendo que ela já foi concretizada. E o segundo erro é achar que nós, com o nosso suposto desempenho, com a nossa santidade, eu coloco entre aspas porque é uma santidade religiosa e não verdadeira, né? Então, com a nossa santidade, com desempenho, com isso, com aquilo, nós
poderíamos, quem sabe, alcançar a salvação. E a ideia que eles têm de salvação é justamente essa, que Jesus, ele para o sistema religioso, né, Jesus ele não salvou. Não. Jesus tornou a salvação possível. Note que isso é bem diferente. Uma coisa é ele ter concretizado a obra que ele veio para concretizar. E nós sabemos que ele já concretizou. Outra coisa é ele possibilitar para que nós, através de nós mesmos, conseguíssemos a salvação eterna. Esta, amados, é uma das maiores heresias encontradas no meio da religião. E olha que não são poucas, né? Infelizmente, são muitas heresias, muitas distorções, que antes de conhecer a palavra da graça, nós não entendíamos. Amado, olha só, eu já falei isso aqui muitas vezes, mas sempre tem gente nova assistindo, é bom repetir. Eu passei praticamente um pouquinho mais de 20 anos na religião, desde 15 anos de idade que eu prego. Lá na Igreja Batista, coisa de 2, 3 meses que eu estava lá, já me deram um cargo, eu assumi a vice-liderança de um grande grupo de jovens e adolescentes. Depois o líder teve que sair por motivo pessoal, eu assumi a liderança. Então eu era líder, né, de juventude, com 16 anos, sabe? E pregador, né, para esses jovens, que estava na liderança ali. E aos 15 anos já haviam me separado para pregar, sabe? E eu dava também aula em escola bíblica dominical. O que eu quero dizer com isso? Que eu tinha um desempenho e que eu achava que eu tinha um conhecimento da palavra. Já naquela época. Né? Porque havia esse reconhecimento. Ah, Cristiano, poxa, não sei o que, líder, novo. Eu recebi até medalhinha. Prêmio de melhor professor, professor mais novo da convenção. Eu recebi tudo isso, troféuzinho, tudo uma bobagem, né? Só tapinha nas costas para colocar nossa carne para o alto. Sabe? E eu achava que aquilo, que eu tinha aquele conhecimento todo. Não, porque eu sou líder, porque eu ensino na escola bíblica, porque eu prego. Sabe? Só que, amado, enquanto você não conhece a graça, sinto muito, amado, você não sabe de nada. Você pode ter curso de teologia, você pode ser formado em doutor, PhD, ThD, LDCT, tem tudo isso, né? Piraquê, né? Tá cheio de título aí, né? Sem revelação, esses títulos não valem de nada, isso é tudo bobagem. Eu perdi meu tempo, eu fiz curso de bacharel em teologia, sou formado. Para mim foi uma perda de tempo. Tudo bem, sempre há o que se reter, né? A palavra diz, examinar todas as coisas e retém o que é bom. Claro que há uma outra coisa que dá para se reter. Mas em termos de graça, o curso para mim não serviu de nada. E o período que eu era lá líder e pregador na Igreja Batista, fiz acontecer, também na Pentecostal depois, né, que eu voltei. Todo esse período, em termos de graça, não me trouxe revelação nenhuma. E eu continuava achando que era o meu desempenho, e é por isso, inclusive, que eu tinha assim, um desempenho praticamente irretocável. Nunca fui chamado a atenção, nunca deixei vacilo com nada, sempre tudo ali certinho e tal. Por quê? Porque eu achava que aquilo é que me salvava. É aquele desempenho, aquele interesse, né, de fazer as coisas, de servir a Deus em troca da salvação. Ou seja, na verdade, eu estava barganhando com Deus a salvação. Senhor, olha o que eu estou fazendo aqui porque eu quero, hein? Porque entendimento é esse, como eu falei. Jesus não salvou. Ele morreu para tornar a salvação possível. Então ele só abriu o caminho, cara. Mas você que tem que andar, você que tem que fazer. E tome jejum, e tome monte, e sacrifique, e faz campanha, e prega, desprega. E eu achava que isso que era a causa da minha salvação. E mesmo assim não tinha certeza de nada, né? Podia ter todo esse desempenho e ainda assim na minha mente, e infelizmente, né, na maioria da mente das pessoas hoje em dia ainda tem, né, esse entendimento, que mesmo você tendo um desempenho, você ainda pode perder a salvação. Ou deixar de ganhar, né? Porque existem dois segmentos, né? Existem aqueles que dizem que não foi salvo ainda, e que aí você tem que buscar para ser salvo, mas tem também um segmento que diz, não, já fomos salvos, mas em função do seu desempenho você pode perder ou não a salvação. Tudo isso é papo furado. Nada disso você encontra na palavra de Deus. É bom deixar isso claro. Então, você que é novo na graça, abençoado, você está ao vivo aí assistindo, você que está pela gravação aí na segunda câmera ali, você é novo, está conhecendo a graça agora, amado, entenda uma coisa, a salvação não tem nenhuma participação humana. Cristian, nem 0,01, nada. A salvação, segundo a palavra, ela pertence a Deus. E Deus deu para quem Ele quis dar.
E ele se manifestou em carne, morreu por nós e morreu pelo seu povo. Quem recebe essa palavra aí? E o próprio Deus foi a causa da salvação. Está claro ou não está claro? Ah, mas Cristiano, no versículo aqui tem uma coisa estranha, hein? O que está escrito ali, ó? Para todos que lhe obedecem. Pois é. Antes de nós tratarmos propriamente do tema, eu acho importante nós entendermos o final desse versículo aí. Porque, amado, quando você lê que a salvação é para todos que obedecem, o que você entende? Que, aparentemente, né, se você lê o versículo isolado do raciocínio geral, o que você pode pensar? Que a obediência é a causa. Né? Se a salvação é para todos que obedecem, então dá para se entender que o fato de eu ser obediente causa a minha salvação. Agora, amado, quem é conhecedor do Evangelho e da graça de Deus, que é o único Evangelho, sabe que a salvação não depende de nenhum homem, de nenhum ato do homem, de nenhum mérito, zero. Efésios 2, 8 e 9. É um clássico do nosso ministério, mas vamos ler de novo. Vamos lá. Efésios 2, 8 e 9. Veja só. Porque pela graça sois salvos. Amém ou não amém? Amém. Por meio da fé, que é um dom de Deus. Deus nos deu a fé, né? Cada um dos eleitos de Deus tem um quinhão de fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Dom é presente, do grego, né? 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja bem. Se eu entender que a salvação vem pela minha obediência, eu estou contrariando isso aqui. Porque a obediência seria o quê? Uma obra. Então você vê que eu não posso interpretar aquele versículo e esquecer do resto do raciocínio do Evangelho. O Evangelho apresenta a salvação pela graça que não vem de obra, não vem de nenhum desempenho, não vem de nenhum mérito meu ou nosso. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é a minha obediência que causa a salvação. Então a gente, através desses versículos, nós concluímos que não é o fato de obedecer que nos torna salvos. O que acontece com aquele versículo? É justamente o contrário. Nós fomos salvos para obedecer. Note uma coisa. Neste caso, a salvação, a obediência, ela não é a causa. Ela é o efeito. A obediência não é a causa. A obediência é o reflexo. Ela é a consequência da salvação. Por quê? Efésios 2:10, né? Nós lemos o 8 e o 9, certo? Vamos ler agora o 10 no contexto. Porque somos feitura sua. Olha aí, ó. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Obedecer está incluído nessas boas obras. Sim ou não? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. De antemão, tem uma versão que aparece. De antemão ele preparou para que andássemos nelas. Então o que você entende? Você não é salvo pelas obras, você é salvo para as obras. Então a obra que nós realizamos no reino de Deus, obras estas, né, no plural, né? Obras estas que nós realizamos no reino de Deus, nós fazemos por quê? Porque nós fomos feitos para elas. Nós fomos salvos para elas e não por elas. Então não é o fato de obedecer que me torna salvo. Não, eu obedeço porque Deus me salvou. Eu fui criado, quando eu digo eu, né, no sentido, né, nós, a igreja, né? Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Eu fui criado no Senhor para obedecer. Mas eu só obedeço porque antes eu fui salvo. O Senhor me salvou eternamente, né? Me reconciliou o meu espírito, o nosso espírito, e também salvou o meu entendimento, né? Porque a graça é isso. Quando o Evangelho chega na sua mente, ela salva a sua mente. Ela liberta a sua mente da religião, das obras da carne, das filosofias, né, humanas totalmente erradas, contrárias à palavra. Te liberta do ateísmo, te liberta de todos os ismos. O Evangelho ele faz isso. Isso é a salvação da mente, né? Então o Senhor nos salvou eternamente ao nos reconciliar através de sua morte. Depois ele nos apresentou e nos revelou o Evangelho e fez essa lavagem, né, que Paulo fala, lavagem do Espírito, né, que vem pela água.
Que água é essa? A palavra. Paulo deixa claro, a lavagem da água pela palavra. Então, você foi criado e salvo para as obras. Você vê que está no contexto, amado. São 3 versículos seguintes, subsequentes, né? Efésios 2:8, o apóstolo Paulo apresenta o conceito da salvação pela graça. No versículo 9, ele reforça esse conceito ao dizer que a graça, que não vem pelas obras. E no versículo 10, ele conclui o raciocínio da salvação dizendo o seguinte: vocês foram salvos para as obras que o Senhor já havia preparado. Quando a palavra diz que a salvação é para os que obedecem, é porque os que obedecem já foram anteriormente salvos. Então não é um mérito, a obediência não é mérito para te salvar. Ela é consequência da salvação que o Senhor deu. Amém ou não amém? Amém. Então vamos voltar, tendo esse entendimento, né, em mente, para você não se confundir, vamos voltar e analisar de novo o primeiro versículo, Hebreus 5:9. Aí, ó. E sendo ele consumado. Eu me debrucei sobre essa parte aqui. Existe até algumas versões que aparecem assim, sendo ele aperfeiçoado. Tá? O que acontece? Eu me debrucei sobre essa parte aqui, principalmente no texto em grego. E no texto em grego me aparece a palavra telió, que é realmente consumado ou aperfeiçoado, né? Pode ser traduzido por isso. Mas a palavra, ela literalmente significa realizar algo perfeito. A palavra telió significa realizar algo completamente. Então, eu acredito, até porque fica muito bem encaixado com o que Jesus falou na cruz, quando ele morreu, o que ele falou? Está consumado. Tá? Ou seja, ele consumou, ele concluiu. Então, para mim, uma tradução até melhor para esse sendo ele consumado, não, é tendo ele consumado todas as coisas. Porque a palavra no grego apresenta isso. Algo que é realizado completamente. Algo que foi feito até o fim. Entende? Não tem mais o que fazer. Foi feito e pronto. Então, tendo ele consumado tudo, aperfeiçoado toda a sua obra, esse é o sentido, né, desse versículo aqui. Sendo ele então consumado, ou tendo ele consumado todas as coisas, veio a ser a causa da eterna salvação. Então, quem é a causa? Ou quem foi a causa da salvação? Quem? Jesus. Não é o seu esforço, não é o seu desempenho. Entende? O esforço e o desempenho que você tem pelo reino de Deus é porque você já foi salvo. A salvação alcançou não só o seu espírito na reconciliação, mas alcançou sua mente pelo Evangelho. E aí você passa a ter um desempenho. Esse desempenho é reflexo da salvação e não a causa. A causa é Ele. A causa é a consumação de todas as coisas. Quando Jesus falou, Jesus estava lá no Calvário, próximo de morrer, ele falou: está consumado. Está feito, está concluído. Então o texto está claro aqui, ó. Uma vez que ele concluiu tudo, sendo ele consumado, veio a ser a causa. Então, amada, a causa da salvação eterna dos eleitos de Deus é Jesus. E é o que ele fez, entende isso? Ele é o único fator. Ele é o suficiente autor na nossa salvação. Então, quem está em Cristo e em graça não precisa de nada. Mas Cristiano não tem que ter um desempenho, não tem que fazer isso, fazer aquilo. Para ser salvo, não. Faça porque você já é. Você foi escolhido por Deus e o Senhor te salvou na cruz do Calvário, nos reconciliou todos nós. E pelo Evangelho a salvação alcançou a nossa mente, então nós aí temos um desempenho. Praticamos boas obras, amados, fomos chamados para isso. Agora, diferente do que a religião ensina, você não é salvo pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez. Note o versículo, ele é a causa. Ele é o motivo da salvação. Ele é o autor da salvação. Não é o homem. Então só esse versículo por ele sozinho, você já pode retirar a base de todo o raciocínio religioso. Que a salvação depende de nós, do esforço e disso e daquilo. Eu, por exemplo, participei de um ministério que o líder dizia que, por exemplo, que o dízimo era metade da salvação. Então tinha duas metades. Metade era o dízimo, a outra metade era o seu desempenho.
Eu ouvi isso muitas vezes. Então as pessoas vão sendo levadas a acreditar nisso, e lá, vou ter que ser fiel no dízimo, porque 50% eu já garanti, né? Só que tem outros 50%, aí através de quê? Jejuns, sacrifícios, e tipo de roupa, e não penteia o cabelo, ou penteia, não pinta, não pinta. Esses mandamentos de homens, né? As pessoas acham que são salvas por isso. Amado, Jesus se manifestou, por que ele se manifestou em carne para morrer pelos seus, etc. Porque ele sempre soube, como Deus que é, na sua onisciência, ele sempre soube que o homem jamais teria condições de se salvar. Jamais. Nenhum homem. Então, raciocinando com... Lá antes da cruz. Vamos raciocinar lá antes da cruz. Naquele período, todos os homens, eleitos de Deus ou não, todos estavam debaixo da condenação. Por quê? Porque todos estavam debaixo do pecado. Então, não havia para ninguém vida eterna naquela época. A vida eterna era uma realidade que não podia ser alcançada. Todos estavam espiritualmente mortos. Hoje, em graça, na nova aliança, não. Nós estamos espiritualmente vivos. O Senhor trouxe vida na cruz do Calvário. Vida, percebe? Você vê que a realidade da nova aliança para a antiga é completamente diferente. Apesar da religião misturar as duas alianças, não tem que misturar, são coisas distintas. Porque a realidade da antiga aliança é outra. Efésios 2, versículo 1. Veja só o que o apóstolo fala aqui. Ó. Ele vos vivificou, ou seja, ele vos deu vida, né? Estando vós o quê? Mortos em vossos delitos e pecados. Note uma coisa, amado. A carta, todas as cartas e a Bíblia, no chamado Novo Testamento, foram escritas muito próximas do que Jesus fez na cruz. Quando a carta foi escrita, por exemplo, a carta aos Efésios, ela foi escrita exatamente no momento de transição da lei para a graça. Naquele período antes do juízo que veio sobre Jerusalém. Então, o que Paulo está falando? Que aquelas pessoas que compunham a igreja naquela época, elas haviam nascido em que situação? Antes da cruz. Logo, elas haviam nascido no mundo espiritualmente mortas, por causa do pecado de Adão que contaminava ainda a criação. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, o apóstolo diz que o Senhor tornou o pecado o quê? Obsoleto, né? Falou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Até a cruz o pecado não havia sido aniquilado ainda. Então a condenação estava no mundo, estava na humanidade e colocava todas as pessoas, todas, sendo pessoas de Deus ou não, espiritualmente mortas. Por isso que Paulo está falando, estando vós mortos. Note, obviamente, acho que eu nem preciso explicar isso, né? Paulo não está falando de morte física. Preciso explicar isso? Pelo amor de Deus, né? É evidente que ele está falando de uma morte espiritual. Por causa de quê? Do pecado de Adão. Os delitos e pecados que eram imputados porque havia lei. A lei era a força do pecado. Você vê que uma coisa vai se juntando à outra, né? Então, uma vez que o espírito estava morto, por causa da natureza carnal, até mesmo os eleitos de Deus estavam em pé de igualdade com os da perdição. Estavam todos reunidos na condenação. Paulo continua o raciocínio aqui, versículos 2 e 3 agora. Efésios 2, versículos 2 e 3. Nos quais outrora, ele está falando, obviamente, do período anterior à graça, tá? Outrora andaste, vocês estavam lá mortos, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós, olha aí, ó, todos, vê que ele inclui todos, também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Você vê que é a carne, tudo é a carne, né? Fazendo a vontade da carne, sim ou não? E dos pensamentos. E éramos, olha aí, ó, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ih, rapaz. O que Paulo está falando? O que Paulo está dizendo? Gente, antes de Jesus consumar todas as coisas, antes dele aniquilar o pecado, a situação era essa. Até mesmo nós, é isso que Paulo está falando para a igreja, naquela época, aquela igreja, tá? Até mesmo nós, que hoje somos de Deus,
naquela época nós estávamos como os filhos da ira. Éramos por natureza. Que natureza? Que natureza? Carnal, humana. Porque o espírito estava morto. Então, todo mundo tinha o espírito morto. Sabemos que os filhos da perdição são almas viventes. Já explicamos isso aqui muitas vezes. Vamos deixar o vídeo aí para vocês entenderem isso aí. Só que os eleitos estavam com o espírito morto. Por causa dos pecados e delitos. Então estavam em pé de igualdade. Então, por causa da natureza, todos eram como filhos da ira. As pessoas interpretam isso aqui porque elas tiram do contexto temporal. A pessoa não raciocina. Para você entender a Bíblia, mano, você não pode raciocinar sem levar em conta o contexto histórico do texto. Entende? Para quem foi escrito, quando foi escrito. Você tem que entender, você tem que raciocinar em cima disso tudo. As pessoas pegam isso aqui e trazem para os dias de hoje. Isso não pode. Isso aqui é um outro contexto. A nossa experiência é outra. Ninguém aqui nasceu antes da cruz debaixo do pecado. Eles nasceram naquela época. Só que eles trazem para os dias de hoje e dizem assim, tá vendo? Antes, quando vocês andavam, antes do quê? Antes de aceitar Jesus. Onde é que está isso na Bíblia, aceitar Jesus? Onde é que existe isso? Não existe em lugar nenhum, abençoado. Vocês veem como eles vão encaixando conceitos que não tem na Bíblia? Livre-arbítrio. Procura na Bíblia livre-arbítrio. Não há nem a palavra livre-arbítrio não tem e nem o conceito. Tudo bem, poderia não haver a palavra, mas o conceito poderia estar estabelecido. Mas não há nem a palavra e nem o conceito. Mas eles vão encaixando esses raciocínios no Evangelho e as pessoas vão acreditando. Pessoal, as pessoas acreditam em tudo, menos na palavra. No dia eu estava vendo um vídeo de uma missionária, pentecostal ela, até uma moça muito eloquente, prega muito bem, muito bem. Aí tinha um vídeo lá de uns 4, 5 minutos. Apareceu, eu não busquei não, apareceu no Facebook, de vez em quando eu entro no Face para poder responder os irmãos, aí na linha do tempo aparecem muitas coisas lá, né? Aí eu parei e falei, vou ver o que essa moça está falando. E ela começou a falar. Falei, gente, ela não leu a Bíblia 1 minuto. Nem 1 minuto, o vídeo inteiro. É um vídeo de 5 ou 6 minutos. Então foi um trecho da mensagem. Deve ter lido só no início da mensagem, porque eles são assim, né? Para abrir a mensagem, lê um versículo, 2, uma passagem, depois dando a falar, fala até o final. Bíblia deixa para lá. E nesse meio tempo, nesse ínterim lá do vídeo ali, a irmã estava lá falando, e ela falava cada atrocidade, cada coisa assim que não tinha qualquer sentido. E de repente ela parou, eis que agora, agora eu estou vendo, Deus está me mostrando uma gaveta. E dessa gaveta, sei lá, aí eu não lembro muito bem assim, mas tipo na gaveta tinha alguma coisa que estava saindo e que ela viu uma mão abrindo a gaveta e aquela gaveta representava você que estava, como é que é? Que tinha engavetado os seus sonhos, isso, eu lembrei. Você que engavetou os seus sonhos, Deus está me mostrando uma gaveta abrindo, significa que você tem que abrir essa gaveta para poder, sabe, abençoado? E as pessoas vibravam, Vai pregar a Bíblia para esse povo. Herege, capeta, esse cristiano é um diabo, esse cara é um satanás. Agora, pega o microfone na igreja deles e fala que viu uma gaveta flutuando. Ah, meu amigo. Porque as pessoas não valorizam Bíblia. A pessoa quer festa, espetáculo. E essa menina tem uma agenda grande, ela cobra uma grana. Você pensa que ela prega de graça? Eu sei que não prega. É uma grana preta. Cachê, né? Eles chamam de oferta ministerial. Eu sei porque eu trabalhei no meio gospel, né? Já falei para você. Eu trabalhei com muitos desses cantores famosos que vocês conhecem aí. E eu fazia agenda de muitos deles, cuidava da carreira, viajava com eles e tal. Então tinha esse papinho de oferta ministerial. Gente, eu me meti nisso, mas na época eu não tinha entendimento, né, abençoado? Hoje eu me envergonho disso, né? Mas fazer o quê? Faz parte, né? Mas tinha esse papo, não, oferta ministerial. Aí a pessoa entrava em contato comigo, eu quero o cantor tal na minha igreja. Ah, tá bom, irmão, oferta ministerial, 5 mil. Dependendo da distância, 4 mil, mais a passagem, mais não sei o quê.
Então as pessoas elas querem isso, né? Espetáculo, quer ir para a igreja, fazer clube social, e ouvir uma palavra de que eu engavetei meu sonho, mas a irmã viu uma gaveta flutuando. Então, as pessoas querem isso, elas não querem Bíblia, filho. Então veja, aqui não, nesse ministério aqui é Bíblia, é palavra da graça. Amém ou não amém? Então aqui está dizendo o seguinte, aqui Paulo não está falando de quem aceita Jesus. Não, Paulo está falando de antes da cruz, antes, quando estavam mortos em delitos. É impossível alguém estar morto em delito hoje, um eleito de Deus. Porque o Senhor aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então essa é a realidade que nós vivemos na nova aliança. Agora, antes não, por causa da natureza, como Paulo falou ali, por natureza éramos como os filhos da ira. Estavam em pé de igualdade. Então, amado, se Jesus não tivesse se manifestado, se ele não tivesse vindo e morrido, derramado o seu sangue, como a lei exigia, né? A lei exigia que sangue fosse derramado para que houvesse redenção. Se Jesus não tivesse feito isso, aquele povo não teria sido salvo, os eleitos de Deus não teriam alcançado vida, como Paulo falou, né? Ele vos vivificou. E nós, hoje, na nova aliança, estaríamos na mesma situação. Até hoje estaremos aí debaixo de maldição do pecado de Adão. Mas não, o Senhor veio e se manifestou para nos retirar do pecado e nos salvar. Ele foi e é para sempre a causa da nossa salvação. Por isso que a salvação é chamada de eterna. Por que ela é eterna? Porque ela não tem fim. A salvação do sistema não é eterna. A salvação da Bíblia é. Então, quando ele morreu na cruz, o Senhor nos livrou da natureza humana. Porque, amado, por que o Paulo falou que o pecado está onde? Ele está imputado na carne. Então a condenação está na carne. Você vê que Paulo fala, antes nós andávamos dominados pela carne. Pelas vontades da carne e dos pensamentos. Mas o Senhor, quando morreu na cruz, abençoado, ele aniquilou o homem velho. Percebe isso? O homem velho, o velho homem foi morto na cruz. Isso é salvação, entende? Olha só o que Paulo fala. Romanos 6, versículo 6. Veja só. Sabendo isto, que o nosso homem velho... Quem é o homem velho? É a carne, né? Esse homem velho, a carne, Adão, foi crucificado com ele. Esse velho homem que você tem aí até hoje, esse nosso invólucro carnal, ele já foi morto na cruz. Cristiano, quer dizer que eu estou morto? Para Deus está. Amém ou não amém? Por quê? Porque o velho homem foi crucificado com ele. Quando Jesus morreu, amado, não foi só ele que morreu lá, não. Eu morri lá. O Brian morreu lá. Todos nós, vocês estão ao vivo, vocês estão na gravação. Todos os eleitos de Deus morreram na cruz. Para que o corpo do pecado continuasse nos condenando. Não? Para que o corpo do pecado fosse desfeito. Hein, abençoado? Será que você que está aqui ao vivo comigo, aqui, caiu aqui a caneta, ó. Vamos lá. Precisa explicar isso? O nosso velho homem foi crucificado com ele. O velho homem já morreu. Ele fez isso para que este corpo de pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Por isso que Paulo fala, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É só ver o contexto aí que Paulo fala isso. Então, ao matar o velho homem, o Senhor tornou possível a salvação. Porque ele tirou justamente o fator condenatório, que é a carne. Colossenses 3:3. Veja só. Porque já estáis mortos. Pegou aí? Aí. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, Senhor. Amado, entenda, a sua vida está escondida com Cristo. Aliás, se eu não me engano, o texto que nós colocamos essa semana no site tem a ver com isso. Vou deixar o link no YouTube aí desse texto. Nossa vida já está escondida com Cristo. Meu irmão, está claro, já estás mortos. Por que nós já estamos mortos? Porque quando Jesus morreu, o velho homem morreu lá com ele.
Então ele fez isso por quê? Porque Jesus, como eu falei, vou repetir, sendo Deus, amado, ele sempre soube que o homem jamais poderia se salvar com seus próprios méritos. Os esforços que o homem faz não têm capacidade de trazer salvação. Nunca teve e jamais terá. Por isso que o profeta Isaías fala esse versículo aqui tremendo. Isaías 64, versículo 6. Coloque a sua mente no Antigo Pacto, hein? Para você ler esse texto aqui. Entenda que é um texto do Antigo Pacto. Tá bom? Isaías 64, 6. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Olha só. Somos como o impuro. Olha aí. Ó. Todos nós. Amado, coloque a sua mente no Antigo Pacto. Isso aqui não é Novo Pacto que eu estou lendo. Tá? Somos todos como o impuro. Todos nós. Olha aí, ó, olha aí. Ó. Todos. Diga todos, todos, todos. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Uma vez eu estava lendo, há muito tempo atrás, pesquisando sobre essa passagem, eu vi um comentário interessante, que trapo imundo significa o pano que a mulher usava para conter a menstruação. Se para nós isso já é uma coisa, né, terrível, você imagina para os hebreus naquela época. Porque a mulher menstruada para o hebreu naquela época tinha um contexto infinitamente pior. Então, para a sociedade deles, para a cultura deles, isso realmente era algo terrível. Todos os atos de justiça dos homens são como trapo imundo. E no contexto Isaías fala, puxa, Senhor, mas nós, como que diz assim, nós fazemos, né, a sua obra, nós temos o nosso desempenho, só que nós ainda estamos no pecado. Isaías fala, como poderemos ser salvos? Isaías pergunta. Porque Isaías está comentando, Isaías está louvando a Deus. Esse capítulo é um louvor muito bonito a Deus. Você leu o início do capítulo, né, 64, Isaías está louvando a Deus maravilhosamente. E ele faz esse comentário, Senhor, nós temos o nosso desempenho, temos as nossas justiças, mas nós ainda estamos nos nossos pecados, como seremos salvos? Aí ele, no versículo 6, ele diz, porque as nossas justiças, Deus, nós sabemos, elas são como trapo imundo. Então você vê que a justiça do homem nunca teve valor no que tange a salvação. Nunca teve, é trapo imundo. Então, abençoado, você que está na gravação, você que está aqui no salão, você que está ao vivo pela internet, entenda de uma vez por todas, a salvação já foi consumada para sempre. O Senhor é a causa dela. Mais uma vez, o link dessa mensagem está aí. Eu vou colocar no YouTube para vocês verem. A salvação eterna já foi concretizada. E não foi preciso, amados, nós fazermos nada para que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Jesus é que fez, ele, somente ele. Ele sim se tornou a causa da nossa redenção eterna. Hebreus 9:12. Olha só que palavra linda. Nem por sangue de bodes e de bezerros, ou seja, por meio da lei, né? Mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus fez quantas vezes? Uma vez. Existem até versões que aparecem uma vez por todas. Uma vez ele se manifestou, ele entrou no Santos dos Santos, figurativamente, né? E fez o quê? O que ele efetuou, amado? Uma eterna redenção. Não foi por sangue de touros e de bodes, ou seja, não foi pelos sacrifícios que os homens ofereciam. Os sacrifícios oferecidos na lei eram simbólicos, não tinham efeito nenhum. Eles só apontavam para o genuíno sacrifício que seria feito. E que foi feito, graças a Deus. Então, por que o Senhor veio, amado? Para matar o velho homem. Por quê? Para retirar a condenação do seu povo. E ele veio, repito, porque ele sempre soube que o povo não teria condições de fazê-lo. O homem não tem, porque toda a justiça do homem é trapo imundo no que tange a salvação. Ela não tem valor para alcançar a salvação. Então, a redenção eterna, a salvação eterna, ela veio
exclusivamente por Cristo e por sua obra. Então, o chamado nosso nesta nova aliança, o Senhor nos chamou não para nós sermos religiosos, para ficarmos tentando nos salvar com esforço, com isso, com aquilo. Não, abençoado. Vou fazer obra da lei e cerimônia. As pessoas vivem preocupadas com isso aí, abençoado. É cerimônia, é porque é assim, é porque tem que comer e beber, é porque tem que... Por que, irmão, esse desespero? Não, porque eu tenho que me salvar. Meus amados, você já é salvo, o Senhor já consumou a salvação. Ele já matou o velho homem. Estamos mortos, né? No que tange ao velho homem, estamos vivos para Deus. Nós já estamos em lugares celestiais. Sabia que você já está em lugar celestial? Mais uma mensagem aí. Vou deixar no link. Já estamos em lugares celestiais. Tudo está consumado. Você está consumando o quê? Se Jesus já fez tudo. Então qual é o nosso chamado agora? É cumprir aquelas obras que o Senhor de antemão preparou. As boas obras, as obras do reino de Deus. É isso o teu chamado. Não para ser salvo, mas porque você já é abençoado. Então, tem um desempenho no reino? Sim, tem, amado. O melhor que você puder. Até porque Deus é tão maravilhoso que Ele vai dar galardão. Você vê como é que Deus é, né? Ele nos salvou pela graça e ainda vai nos recompensar pela obra que nós fizermos neste mundo e nesta vida. Então vale a pena, amado, você ter um desempenho no reino de Deus porque você já é salvo, com essa consciência. Eu faço porque eu sou salvo, não para ser. Porque a causa da eterna salvação é Cristo e não as minhas obras. Por isso que nós, aqui neste ministério, nós não confiamos na carne. Aqui nós glorificamos somente Jesus. Quando você diz que Ele é o autor suficiente e consumador suficiente, tanto da sua fé quanto da sua salvação, que na verdade é uma coisa só, quando você diz isso, você está exaltando ao Senhor. Agora, você colocou 1% de desempenho seu, como a religião faz, você está roubando a glória de Cristo. Aqui no nosso ministério não se rouba a glória de Cristo. Aqui nós entendemos que Ele é a causa de tudo. Amém ou não amém? E encerramos com Filipenses 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, a genuína circuncisão, né? Que servimos a Deus como? Em espírito, não é pela lei, amado, é em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Confiar na carne no contexto aqui é confiar em religião. É só você ler o contexto. Paulo começa a falar da religião e do desempenho religioso que ele tinha. Só que ele fala agora não, a circuncisão verdadeira somos nós que estamos em graça. Nós que servimos em espírito. Nós não confiamos na carne, porque naquela época de Paulo já havia muitos que criam em Jesus, mas ainda confiavam na carne. Criam em Jesus, mas diziam, tem que guardar o sábado. Acreditavam em Jesus, mas tem que circuncidar. Acreditavam em Jesus, mas tem que ser dizimista. Acreditavam em Jesus, mas olha a Páscoa judaica, e olha a festa, e olha não sei o quê. E Paulo está dizendo, não, amados, nós não nos desempenhamos, nós não nos envolvemos com isso. Não, amados, nós não confiamos na carne, nós não confiamos nesse tipo de religiosidade. Nós nos gloriamos em Jesus. Graças a Deus que neste ministério Jesus é plenamente glorificado. Porque aqui nós sabemos que Ele é a causa de tudo, principalmente da nossa salvação.